A paz do Senhor para todos. Quero deixar mais uma mensagem. E essa mensagem, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que está em Apocalipse 2. O livro de Apocalipse, para ser pregado na igreja, tem que ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Porque aqui é o livro da revelação. Apocalipse 22. Todo mundo sabe que o Senhor abriu o livro com 7 selos. E sempre ele diz: tenho eu contra ti, tenho eu contra ti, tenho eu contra ti, tenho eu contra ti. As igrejas de Esmirna, Filadélfia, Sardes, Tessalônica, todas as igrejas. E essa aqui, Apocalipse 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer, mas puseste à prova o que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Dizem ser apóstolo e não são, tu achaste mentiroso. Será que essa palavra, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer, mas tu puseste à prova, que dizes ser apóstolo e não são, tu achaste mentirosos. Essa palavra se refere ao ímpio ou ao crente? Essa palavra é para o espírita ou para o pastor? Eu sei as tuas obras. Dizem que são apóstolos e não são. Dizem que são apóstolos e não são. Tem homem ungindo homem, hein? A Bíblia diz que achaste eles mentirosos. Aqui onde eu moro, tem muita corrente dos empresários. Tem muita corrente dos empresários, tem muita corrente dos empresários, várias correntes dos empresários, corrente dos dizimistas fiel, corrente disso, corrente daquilo, mas vamos se basear na corrente dos empresários. Uma igreja tem 2.000 membros, 100 são empresários, corrente dos empresários. Como você acha que um gari, um servente, uma zeladora, vai nesse dia da corrente dos empresários, já que ela não é empresário? A Bíblia diz: tu dizes ser apóstolo e não são, pois tu achaste mentirosos. Então, mediante a palavra, ele é mentiroso, porque ele está fazendo acepção de pessoa, ele está fazendo corrente de empresário. Então, o que é que um zelador, um faxineiro, um peão vai fazer na corrente dos empresários? Aí você vai ver que na corrente dos empresários, eles usam Malaquias 3:10, ele usa dando que se recebe, ele usa aquele versículo, quem pouco dá, pouco colhe. Eles dão uma lavagem cerebral na palavra para adquirir dízimos e oferta mais alto dos empresários. Ele diz que tem custo disso, custo daquilo outro para pagar. Mas você não vê ele falar sobre a sobra. Todo mundo se cala, porque ninguém vem falar sobre as sobras. A sobra que sobra. Por que é que nós nunca vimos um irmão humilde dizer assim: o meu pastor estava na minha casa, e o meu pastor foi na minha casa e mandou eu fazer o orçamento dos pisos do banheiro, e o pastor reformou o banheiro todo. Eu estava na minha casa com a minha filha, morando no meu quarto todo apertado. O meu pastor falou comigo e ele pegou, fez um quarto no fundo para o meu filho. Eu não gastei um centavo, igreja. Você acha que se uma pessoa falasse isso, que nunca falaram na sua igreja, a igreja não ia dizimar mais para que as pessoas recebam? Mas eles fazem corrente dos empresários. A Bíblia diz que eles são mentirosos. Dizem que são apóstolos no chão. Pode ler lá, em
Apocalipse 2. Dizem que são apóstolos e não são. Essa palavra apóstolo se refere a bispo, a pastoras, a pastores, é aquele que tem cargo nas igrejas. Dizem que são apóstolos e não são, pois são mentirosos. A Bíblia diz que o homem do Senhor é conhecido pelos seus passos. Aquele homem do Senhor que anda com seus passos, ele tem as marcas de Cristo. Ele vê essa mensagem que eu estou dando. E ele não fica querendo matar o Wilson Bage. Ele dá glória a Deus, glória a Jesus. Porque ele não toma carapuça. Mas se ele toma carapuça, significa que ele tem uma falha com Deus e falha com a palavra de Deus. Medite nessa passagem que eu lhe falei. E faça uma reflexão no evangelho que você tem visto pregar aí. O evangelho que você tem visto pregar aí tem que ser um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro e um evangelho de amor. De amor. Você já viu falar nos cães fiéis? Os cães fiéis significa que são pessoas humildes e simples, que quando vê essa mensagem, fica revoltado com isso. Está falando do meu pastor, vai pagar o seu preço. Quanto já disse a mim que eu vou pagar o preço por gravar esses vídeos? Sabe o que é que eu digo a ele? Se eu vou pagar o preço, eu dou um troco ao preço, eu gravo outro vídeo pior. Se você acha, irmão, se esses vídeos todos que eu falo, durante esses anos que eu tenho feito, se não fosse de Deus, eu mexendo com os homens que dizem que é homem de Deus, ele já tinha morrido, não é? Eu estou vivo aqui, estou robusto aqui, para gravar muito mais, para abrir os seus olhos, no nome de Jesus, amém.